Pessoal, no Clube do Livro de hoje a gente vai falar sobre A Revolução dos Bichos, de um escritor chamado George Orwell. O livro foi escrito em 1945, em uma alegoria clara à Revolução Russa, que aconteceu em 1917. Não sei até quanto tempo durou, tá? A ditadura que estava acontecendo na época da União Soviética, que eles disfarçaram o comunismo e o quanto podem acontecer várias mentiras em nome de uma suposta união entre várias pessoas. A história se passa numa granja chamada Granja Solar, em que tinham vários animais nessa granja: porco, cavalo, cachorro, galinha, ovelha, vaca. Tinha vários tipos de animais, em que essa granja tinha um proprietário chamado Jones. Um porco chamado Major, que já estava na sua aposentadoria, comunicou a todos os animais, chamou eles para uma reunião e disse que teve um sonho e que nesse sonho os bichos faziam uma possível revolução. Ele achou esse sonho totalmente plausível e foi falar com os animais. E aí ele teve ali uma reflexão, né? E eu vou abrir uma aspas para poder ler aqui na frente de vocês. Camaradas, qual é a natureza da nossa vida? Enfrentamos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimento necessário para continuar respirando e os que podem trabalhar são forçados a fazê-lo até a última parcela de suas forças. No instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade. E ali ele fala que nenhum animal conhece o lazer e a felicidade após completar um ano de vida, que é quando eles têm que trabalhar, e a vida de um animal é feita de miséria e escravidão, e que essa era a verdade nua e crua. E ele perguntou, será isso apenas a ordem natural das coisas? E ali ele propôs de fato uma revolução a todos os animais e foi inventada uma canção chamada Bichos da Inglaterra, em que essa canção simbolizava liberdade. E para o Major, os animais eram bons e os humanos, o homem, é ruim por natureza, tá? Ali ele convenceu os animais de que uma revolução era o certo a ser feito e 3 noites depois o Major faleceu. O planejamento da revolução foi continuado por 2 porcos, e prestem atenção nesses porcos, que eles serão peças-chave para a continuidade da história. Se chamavam Bola de Neve e Napoleão. Eles dando continuidade ao planejamento da revolução. No fim, a revolução aconteceu, os animais se voltaram contra o Jones, que era o proprietário da granja, e deu um pé na bunda dele e mandou ele sair fora de lá, e ele saiu fora. Os bichos começaram a comandar a granja ali, né? Fazendo uma civilização a comando do Bola de Neve e seu vice, digamos assim, Napoleão. Eles começaram a mudar a civilização animal que havia não, na realidade, né? Eles estavam construindo uma possível civilização animal. Dentro dessa civilização foi destituído os 7 mandamentos do animalismo, feitos por Napoleão e Bola de Neve. Bola de Neve e Napoleão. E esses 7 mandamentos dizia basicamente isso. Presta atenção aqui, ó. Número 1. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. 7. Todos os animais são iguais. Com essa civilização, os animais começaram a trabalhar mais felizes, porque eles começaram a ter mais, digamos que, mais comida. Eles se sentiam mais libertos, digamos assim, né? Porque eram só os animais dentro da granja. Porém, o comando dos porcos e algumas leis estabelecidas pelos mesmos, algumas arbitrariamente, ou seja, leis para eles eram beneficiados de alguma forma. Algumas fake news eram contadas, que eu até coloquei uma aspas aqui: segundo a ciência, os porcos devem comer mais maçãs. E aí eles falavam algumas coisas tipo, quando algum animal duvidava, eles falavam, então você acha que era melhor o Jones aqui?
quando era a época do Jones. E aí os animais, não é isso, não é isso. Realmente está melhor agora. E isso eles levavam para frente, tá? Eles tinham rixas com algumas granjas vizinhas, né? Porque os humanos tinham raiva dos animais e achava que a granja deles não ia dar muito certo, ia, sei lá, como é que pode uma granja só sendo comandada por animais? Não pode, isso não vai acontecer, isso não vai rolar. E isso os animais ficavam bolados, né? De certa forma ficaram, sei lá, com raiva. Só que o Jones, lembra? O antigo dono da granja, e vocês acham que ia ficar por isso mesmo, né? Os animais iam colocar ele para correr e nada ia acontecer. Claro que não, né? Ele voltou com alguns homens armados para tentar invadir a granja e rolou uma grande guerra, tá? Dentro dessa guerra, uma ovelha morreu, um cavalo chamado Sansão, que era bem valente e forte e muito trabalhador, ele lutou muito dentro dessa granja, e o Bola de Neve também lutou muito. Um que sumiu dentro dessa batalha foi o Napoleão, que só apareceu depois. Isso é bem importante lembrar. Depois disso, eles estabeleceram que o nome, além da Revolução, o nome dessa batalha seria a Batalha do Estábulo, e eles fariam um aniversário para cada, né? Então tinha um aniversário da batalha e o aniversário da Revolução. O Bola de Neve e o Sansão, como eles lutaram muito, eles ganharam uma medalha de bronze. Então eles colocavam essa medalha nos domingos e nos feriados. E a ovelha que morreu também ganhou uma medalha, uma homenagem, digamos assim. O Bola de Neve tinha sempre planos para melhorar a granja, fazer coisas para melhorar ali os animais, embora alguns dos planos beneficiariam os porcos, obviamente. O Napoleão sempre se opunha, ele era contra todas as ideias do Bola de Neve. O Bola de Neve teve uma ideia de construir um moinho de vento, que basicamente era um maquinário que modernizava a granja e fazia com que os animais trabalhassem menos. E o Napoleão achou essa ideia uma merda e que aquilo tinha que continuar daquela forma mesmo. Só que ele não tinha grandes argumentos opositores aos planos do Bola de Neve. Ele se opunha porque ele se opunha, era isso, era sim porque sim. Um burro chamado Benjamin, ele tinha uma tese muito interessante. Ele sabia de tudo que acontecia lá, ele observava tudo que acontecia, mas ele não se metia em nada, ele não se posicionava em nada. E a tese dele era uma tese bem interessante, que por mais que nós somos contra alguma coisa, nada vai mudar. A vida vai continuar injusta e cruel. Essa era a tese dele e ele levava a vida dele dessa forma. Um tempo antes, 2 cachorros tinham cruzado ali, um casal de cachorros, e nasceu alguns filhotes. Se eu não me engano, nasceram 9 filhotes. Esses filhotes, surpreendentemente, sumiram. Todos, do nada. Desapareceram. E eles levaram a vida assim mesmo. Passaram-se algum tempo e, sei lá, ninguém fez nada. Só que um belo dia, eles estavam lá trabalhando como todos os dias e apareceu um Napoleão com esses cachorros que tinham nascido, crescido, e ele tinha treinado todos esses cachorros para obedecê-lo o tempo que for, o tempo todo, obedecer todas as ordens. E ele colocou esses cachorros para atacar o Bola de Neve, ou seja, digamos que aquilo foi um golpe de Estado dentro da política da granja. Ele colocou o cachorro para atacar, os cachorros para atacar o Bola de Neve, e o Bola de Neve fugiu. Com isso, o Napoleão tomou o comando, mesmo que à força, da granja dos bichos. E aí, depois desse golpe de Estado, o Napoleão começou a mudar um monte de coisa lá. E um personagem, eu preciso que vocês prestem atenção nesse personagem que vai ganhar destaque a partir da expulsão do Bola de Neve, chamado Garganta. O personagem é descrito pelo autor como um porco muito, digamos que cognitivamente acima. Ele tinha um talento impecável para a oratória, então ele sabia muito bem falar e ele ficava com essa função de se comunicar com os animais. Lembra, o Napoleão, ele nunca falava muito e 90% das coisas que ele falava era se opondo a todas as ideias do
Bola de Neve. Depois que ele assumiu o poder, ele continuou falando pouco e colocou alguém para falar por ele. Esse alguém era o Garganta, que começou a ganhar destaque a partir daí. E aí as leis foram mudadas, os porcos começaram a ganhar mais regalias. Os porcos que não poderiam dormir em lençóis, lembra? Foram morar na casa onde morava o Jones. Eles começaram a ganhar regalias gigantescas, tá? As leis começaram a mudar. Os animais, eles começaram a trabalhar muito mais e ganhar muito menos. O Sansão trabalhava muito. Um belo dia, depois dessas mudanças, houve uma tempestade que destruiu o moinho de vento que o Napoleão deu continuidade após o golpe de estado que ele deu. E o moinho de vento era uma ideia que ele achava uma merda. Ideia do Bola de Neve, tá? E depois que ele começou a construir, deu a ideia para poder construir, né? Deu a ideia para construir, os animais começaram a achar, cara, você não achou que essa ideia era ruim? Não diretamente para ele, né? O Garganta que começou a tomar conta, mas essa ideia não era ruim? Não, na realidade essa ideia era do Napoleão. Sério? A gente não lembra disso. Vocês não lembram. Porém, temos documentos. E ele persuadia os animais de uma forma absurda através de mentiras, tá? E aí a ideia do moinho foi pro Napoleão. Um belo dia, uma tempestade atingiu um moinho em que o Sansão, o cavalo, era o que mais trabalhava, mas os animais trabalhavam muito. Mas o Sansão trabalhava incansavelmente, levando em consideração o fato que ele era muito forte, tá? A tempestade destruiu o moinho, que estava em obras avançadas. Na realidade ele não estava pronto, né? E toda a culpa, olha só que louco, da tempestade que caiu no moinho, o Garganta e ali com o planejamento do Napoleão, eles criaram um bode expiatório. O que eu quero dizer com isso? Um espantalho. Esse espantalho era o Bola de Neve. Além da culpa que caiu sobre ele, o Napoleão prometeu recompensas por quem o achar. Então, além de ele ser o culpado do que tinha acontecido ali, porque o que foi espalhado para os animais através do Garganta foi que o Bola de Neve entrou na granja à noite e destruiu tudo. Mas era uma grande mentira. Só que, como foi uma grande tempestade que destruiu as obras avançadas que já estavam acontecendo no moinho, eles deduziram, né? A dedução deles foi que o Bola de Neve não agiu sozinho. Portanto, ele tinha alguns cúmplices, uns capachos, uns capangas junto com ele. E olha que louco o poder que esses porcos tinham de persuasão. Eles conseguiram fazer com que alguns animais acreditassem que tinham esses capangas e que o Bola de Neve de fato estava fazendo aquelas coisas ruins que aconteciam na granja. Eles fizeram com que alguns animais confessassem que eram os capangas do Bola de Neve, sendo que eles não tinham feito nada. Com isso, a ditadura só foi aumentando, obviamente, né? O que era um suposto comunismo e igualdade entre os animais, na realidade, eram grandes regalias para os porcos e comandos de trabalho escravo para todos os outros animais, comendo pouco e trabalhando muito. Foram achados os supostos culpados de ajudar o Bola de Neve na suposta destruição do moinho. Esses animais foram executados. Os bichos começaram a desconfiar muito do que estava acontecendo, porque o Bola de Neve era culpado de tudo que acontecia na granja, embora já fazia até tempo que ele tinha saído fora da granja. Eles reconstruíram o moinho através de muito trabalho. Reconstruíram não, né? Na real, eles construíram um moinho que estava quase pronto e que foi abaixo com a tempestade. Eles construíram esse moinho com muito trabalho do Sansão, o cavalo, lembra? A Quitéria, que era a égua, que era basicamente a mulher dele, sempre falava para ele maneirar no trabalho, que ele estava trabalhando muito, com pouco descanso. Enquanto muitos animais descansavam, ele trabalhava, ele entrava mais cedo, saía mais tarde. E o discurso dele era: vou trabalhar até o fim. E Napoleão tem sempre razão. Mesmo que ele desconfiava de algumas coisas que acontecia na granja, algumas ordens, algumas leis que mudavam, o discurso dele era basicamente esse: se o Napoleão tá falando, ele deve estar certo, ele tem razão.
Só que nessa altura do campeonato, 2 anos depois da construção do moinho, os porcos já estavam atacando foda-se para muitas das leis. Eles já estavam, na realidade, cagando para muitas coisas que eles falavam antes, né? E eles começaram a negociar com homens, tá? Algumas coisas, começaram a negociar em troca de dinheiro sobre algumas coisas que tinham na granja, tá? Eles começaram a negociar com um cara chamado Frederick, que esse cara era abominável para os animais, porque na granja dele surgia muitos boatos de que ele maltratava os animais. E os animais trabalhavam de forma subanimal, digamos assim, né? Ou seja, trabalhava muito, né? E eram maltratados. O Napoleão começou a negociar com esse Frederick, tá? O Napoleão vendeu madeiras para o próprio, que o pagou com notas falsas. Não somente isso, o Frederick atacou o moinho, colocou várias bombas lá que explodiram, matou vários animais e vários animais ficaram feridos também, tá? Houve uma guerra também, né? Porque teve vários homens do Frederick dentro da granja e mais uma vez o Sansão lutou muito, só que ele se feriu. Ele se feriu bastante, tá? Ele já estava velho, digamos assim, porque eles tiveram que construir mais uma vez e lembrando que já era a terceira, porque a primeira já estava avançada, eles derrubaram a tempestade, né? A segunda já estava construído, já estava funcionando e agora teve essa explosão. E depois de velho, o moinho, o Sansão continuou trabalhando. Só que ele já tava velho, né, cara? Até antes dessa explosão aí. O Napoleão, mais uma vez descumprindo as regras, ele ficou bêbado um belo dia e mudou a regra. Lembra de um dos mandamentos que não podia beber? Ele colocou que não pode beber excessivamente. E ali vários animais já estavam desconfiando, mas o Garganta, ele sempre convencia os animais de que agora é melhor do que antes. Pro Garganta, acho que vocês não vão querer voltar como era antes, né? E os animais não queriam isso, obviamente. E aí continuava a levar com a barriga da forma que dava. Chegou a idade da aposentadoria do Sansão, depois dele trabalhar muito, né? Os animais se aposentavam por volta dos 12 anos de idade. Só que ele tava fraco, tava velho, né? O Garganta, amando do Napoleão, colocou um discurso dizendo que Sansão seria levado para um lugar onde ele seria tratado para melhorar e levar sua aposentadoria bem ali ao longo da vida. Os animais acreditaram nisso, né? E aí ele foi colocado dentro de um carro. E o Benjamin, lembra do Benjamin, o burro? Acho que foi o único momento em que ele se alterou bastante, né? Ele começou a gritar com todo mundo: vocês são idiotas. Ele tá sendo levado para ser abatido, porque atrás do carro tinha uma placa assim. Só que o Benjamin já sabia disso, né? E aí o carro já estava em movimento, e aí a Quitéria, a mulher do Sansão, correu atrás do carro, mas já não dava mais tempo, né? E aí o Sansão foi de arrasta. Trabalhou anos, foi o que mais trabalhou, deu a vida por ali, pela granja, pelos animais, pelo Napoleão, e no final não foi recompensado, pelo contrário, né? Ainda foi abatido. Acho que vocês conseguem entender um pouco dessa alegoria. Vou deixar essa interpretação no ar. O Napoleão e os porcos já estavam cheios de regalias, morando dentro da casa onde o Jones moravam, dormindo em lençóis. Eles não podiam, né? Já tava dentro do mandamento, mas aí toda vez que alguém questionava, o Garganta dava um jeito de falar que não era bem assim, que eles interpretaram errado por não saber tanto ler, e ficava por isso mesmo. E aí, algumas vezes eles escutavam barulhos dentro da casa onde que moravam os porcos. E um belo dia alguns animais foram ver o que estava acontecendo, né? Foram espiar. Olha que louco, né? Antes, o principal mandamento, na realidade, era 4 pernas bom, 2 pernas ruins.
Eles, antes de irem, né, ver o que estava acontecendo no palácio, no casarão, eles viram alguns porcos andando com duas pernas, com duas patas. Alguns caindo, mas o Napoleão, ele perfeitamente conseguia andar ali, né? Os porcos já eram separados dos animais para tudo. Os porcos recebiam educação, eram beneficiados ali de toda forma possível, e os outros animais trabalhavam cada vez mais e recebiam cada vez menos comida, né, que era o pagamento deles. E aí, no dia que estava rolando um barulho no casarão, os animais foram ver o que estava acontecendo, e dentro do casarão, basicamente, estava rolando uma festa entre os porcos e os homens, bebida, grandes discursos em favorecimento ao Napoleão dos homens, e ali eles estavam estabelecendo laços de que as guerras não iriam mais acontecer e que blá blá blá, e que ali aconteceriam grandes negociações. Os homens e os porcos, eles estavam totalmente juntos ali e totalmente unidos no que eles queriam fazer para o futuro, e os animais, vendo tudo aquilo ali, eles começaram a perceber que tudo aquilo que eles estavam prometendo desde o começo da Revolução, em que os animais seriam mais livres, teriam mais liberdades, teriam igualdade entre os animais, todos os animais eram iguais. Só que lembra quando os porcos começaram a mudar as leis? A última lei que eles mudaram era que os animais, ao invés de serem todos iguais, que era o que estava escrito, essa lei foi trocada para todos os animais são iguais, porém uns são mais iguais do que outros. E aí no final do livro tem uma lição muito interessante, tá? Que eu quero ler aqui para vocês. Vamos abrir aspas. Não havia dúvida agora quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez, mas já se tornara impossível distinguir quem era homem, quem era porco. E aqui termina o livro. E acho que vocês já entenderam como que foi a tese, né? Porque em alegoria à Revolução Russa e à União Soviética, ali eles prometeram que todos seriam iguais e que eles teriam mais liberdade, e na prática rolou o que rolou entre o Stalin, muitas pessoas sendo caladas, né, através de assassinatos, através de prisões, através de muitas coisas ruins em nome do suposto comunismo. E a lição desse livro foi basicamente isso. Alguns que prometiam uma coisa e faziam outras, e que o discurso não condizia com a realidade. Beleza? É isso, esse foi o segundo vídeo que eu gravei, cara. Porra, o outro vídeo que eu gravei não foi, tá? Mas, de certa forma, eu consegui, deu certo. Se inscreva no canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo de alguma forma. Leia o livro, é muito interessante. É um livro pequeno, tá? Aqui no PDF é 144 páginas. Deve ser aí um livro de no máximo 160 páginas. E a leitura é muito fácil e muito fluida. Você viaja na história. Você passa muita raiva, obviamente, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, deixa um comentário se você gostou. E até a próxima.